Boa tarde, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e com os irmãos que estão também em casa assistindo através do Instagram. Nós temos hoje o palestrante Alain, nosso querido presidente, que vai falar sobre despertando para a imortalidade. E eu estou aqui para fazer um início contemplando algo que eu também tenho, que foi agora no dia 12, que é o dia da conscientização sobre a fibromialgia. E eu tenho fibromialgia desde os 27 anos. E eu queria passar para vocês um pouco do que diz a doutrina espírita a questão das dores e de doenças psicossomáticas. Eu trouxe aqui um livro de Joana de Ângeles, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. E para minha surpresa, eu também vi que desde 2010, o presidente da AME do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, Dr. José Rubim de Carvalho, ele é médico e terapeuta de vidas passadas, ele fala sobre a fibromialgia como sendo uma doença psicossomática e falando por que ela existe também no plano físico. E foi bem interessante. Porque eu pedi também para falar um pouco sobre a fibromialgia no dia de hoje? Porque eu encontro pessoas que também têm essa síndrome, que não é uma doença, é uma síndrome, já que ela tem uma série de sinais e sintomas, e não um ponto específico. E são pessoas muito depressivas, muito entristecidas com essa patologia, que não é fácil de conviver. E quando a gente diz que tem fibromialgia, mas convive bem com a dor, isso também parece que incomoda. Porque as pessoas dizem: como é que você se acostuma com a dor? Como é que você convive com a dor? Eu aceitei a fibromialgia porque ela me faz uma pessoa melhor. A cada dia eu me torno uma pessoa melhor a partir da dor. Como assim, Cláudia? Porque a fibromialgia faz você ir no seu âmago emocional e rever as suas posições, rever a vida de uma forma diferente. Isso se você ver dessa forma. Senão você vai ficar no vitimismo e no sofrimento. Então, Dr. José Rubim, ele diz que a fibromialgia ela tem uma característica básica de pessoas que têm um caráter rígido, pessoas perfeccionistas, pessoas que têm medo de errar ou errar novamente. E por isso termina desencadeando a fibromialgia no plano físico. Então nós, fibromiálgicos, erramos bastante. E é importante hoje, Alain, que você vai falar para despertar para a imortalidade da vida, que o fibromiálgico ele também precisa despertar, para que ele possa alcançar uma vida melhor e plena. E ele diz o seguinte, que é uma patologia medianímica por ser uma síndrome ectoplasmática. Veja que interessante. E Allan Kardec também fala a ligação de corpo e espírito. Então não tem como dissociar isso. E ele fala também que por esse motivo existe a necessidade de autoconhecimento, de autoaceitação e de transformação moral. Por isso que a gente precisa ter esse conhecimento também. E aí eu trouxe o livro de Joana de Ângeles, que também fala disso. Ela fala como sendo a dor, de Joana é a nossa psicóloga espiritual. Ela fala sobre a dor que não é uma punição, que às vezes a gente diz, a gente tenta terceirizar para Deus a dor ou o sofrimento que a gente está passando. Porque Deus quis isso, porque Deus quis aquilo. E na verdade ela não é uma punição de Deus. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. As dores que chegam aos corações em luta de redenção não têm caráter punitivo. Antes, constituem técnicas de educação que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Então veja como é profundo. E ela fala ainda sobre dor e sofrimento.
A dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento, que através das sensações e emoções afligentes propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobre e convidativos. Em tudo e em todos, fazendo a presença de Deus, é necessário saber descobrir neles a bondade que expressa a sua essência, a sua origem, igualmente presente em todas as vidas. Então vejam, quando a gente fala de fibromialgia, a gente precisa ter um conhecimento muito além. Uma vez eu me deparei com certa psicóloga que achou muito estranho eu dizer eu tenho fibromialgia, mas eu convivo bem com a dor. Mas como? Como é que você convive bem com a dor e você gosta da dor? Não. Dói bastante, incomoda, às vezes a gente não consegue fazer nada, é excruciante a dor, porque é uma síndrome onde dói todo o corpo, né? Não especificamente em determinado lugar, mas ela me fez mudar em muita coisa. E uma das coisas também importantes que Joana de Ângeles fala é sobre o auto-perdão para atingir a cura, ou pelo menos diminuir os sinais e sintomas que ela apresenta. Obrigada, Marcinha. E ela fala o seguinte: o auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Pois bem, hoje eu queria dedicar a todas as pessoas que têm fibromialgia, assim como eu, Márcia, né Márcia? E tantos outros. Há 25 anos atrás, mal se falava nessa síndrome. Eu passei um ano para diagnóstico, né? E quando eu tive o diagnóstico, eu tive um certo alívio, porque tudo aquilo que eu sentia na época existia de verdade, as pessoas não acreditavam. Ela não aparece em exame algum, né? Hoje existe uma máquina fotográfica que ela registra as áreas de dor, mas necessariamente todo mundo não tem acesso. E a psicoterapia é algo que ajuda bastante por conta do autocuidado, o cuidado de si, não é? Eu coloquei aqui ainda que, segundo Allan Kardec, né, quando ele fala nos livros dele que a gente tem a interação corpo e espírito, nada mais é do que também a gente trazendo essa culpa do passado. A culpa, que ela vem em forma de dor, como o último estágio para que a gente possa melhorar. E aí vem o perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É a gente não querer errar, de tanto que a gente errou. Tá? Então eu vou passar para a Alain. Primeiro eu vou chamar para fazer a prece. Queria chamar a Márcia hoje, que ela está ali, para fazer a prece inicial e dar alguns avisos também. Quem quiser colocar o nome no livro de mentalização, é só colocar ali, está ali na recepção. E também a água para fluidificar, tá certo? Vou chamar a Márcia para a prece. Então vamos juntos agora falar com Jesus, agradecer por esse dia em que comemoramos o Dia das Mães, que é para ser todos os dias esse ser maravilhoso que Deus encarnou na Terra para que a gente possa encarnar. Possamos ser sempre gratos de verdade por todas elas, por todas, meus irmãos, principalmente por Maria, essa mãe querida e amada que nos protege a todos e protege a todas as mãezinhas. Que o Mestre Jesus, esse Filho querido, esse irmão amado, nos envolva a todos hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós. Alain, por favor.
Bem, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus continue a desenvolver. A gente fica muito feliz, né, de poder compartilhar esses conhecimentos. Nossa irmã Cláudia, né, que fez a direção e está fazendo a direção da reunião hoje, trouxe um tema que certamente é muito assim, interessante. Muitas pessoas têm necessidade de conhecimento nessa área, para se entender melhor, para enfrentar melhor as situações que são bem dolorosas, né? A nossa irmã falou, deu aquele gostinho e quero mais, né? Então, ela deu só uma pincelada, porque o tema é bastante profundo, tem bastante nuances, e a gente vai combinar depois, mais na frente, para ouvirmos uma palestra completa sobre o assunto, né? Por enquanto, a gente teve só esse gostinho aí. Vocês podem comentar aí, o pessoal que está no Instagram, que tem interesse. Se nossa irmã Eleonora estiver assistindo, ela gosta muito do assunto, podem dar aí o toquezinho de vocês, e a gente vai vendo aí. Em breve faremos um trabalho mais detalhadamente sobre esse tema, tá certo? Muito bem. Nosso tema hoje é Despertando para a Imortalidade. A gente quer começar esse tema, a gente já abordou ele em algumas casas, né? E a gente está começando sempre falando de uma notícia que saiu alguns dias atrás, de um ex-engenheiro da empresa que tem aquele aplicativo do Google, né? Que é o Pai Google, né, que vai ter nossas buscas na internet. E ele é bastante conhecido porque suas previsões na área de tecnologia normalmente se concretizam. E ele soltou uma bomba, né? Ele disse que até 2025, lá pelo ano de 2025, que é logo ali, né, nós estamos em 2023, a ciência terá condições de proporcionar a imortalidade aos seres humanos. Mas ele explica o que seria essa imortalidade. Através da injeção na corrente sanguínea das pessoas de nanorobôs. E esses nanorobôs teriam, e já existe bastante avanço nessa área, segundo ele, são robôs pequenos, né, minúsculos, que entrariam na corrente sanguínea e eles detectariam qualquer anomalia no corpo, eles iriam lá, corrigiriam, e assim a pessoa teria a imortalidade, segundo a previsão desse engenheiro, né? E aí eu gosto sempre de perguntar, vocês acham que haveria pessoas que aceitariam ser injetado em nanorobô na corrente sanguínea para... Com certeza, ia ter filho de espera, veja. Porque a gente vê aí, pessoas botam substância em tudo que é lugar, né? Para ter beleza, às vezes é só beleza. Imagina prometendo a imortalidade, né? Então, certamente não faltaria gente para poder testar. Mas outros pesquisadores também, alguns deles dizem que também em 2025 já haverá, por conta da evolução ocorrida com a vacina da Covid, especialmente aquelas que usam o chamado RNA mensageiro, né? Então, a partir dessa tecnologia, em 2025 já haveria vacina para, veja só, pasma, para o câncer e para problemas cardíacos. Se isso realmente se concretizar, veja, não é qualquer pessoa que está falando, são pesquisadores sérios. Se isso realmente se concretizar, nós teríamos duas causas de morte muito significativas que iriam realmente diminuir muito, né, a mortalidade no mundo. Outros pesquisadores chegam a... Porque essa imortalidade que esse engenheiro prometeu era meio robótica, né? A gente viraria meio como um ciborgue, cheio de robôzinho por dentro. Mas outros pesquisadores também sérios dizem que em 2030 já haveria a imortalidade biológica, não necessariamente precisando de nanorobô, com as tecnologias da genética, e ele vai explicando lá que isso poderia acontecer em 2030, que também é logo ali. Bom, a questão é que a informação que escapa aos pesquisadores e aos cientistas é que a vida, nós espíritas, nós sabemos, mas a vida é a união do fluido, é o fluido vital que dá a vida à matéria. Sem o fluido vital, não há vida. Não é a matéria que vai dar a vida, né? É a união do fluido vital com a matéria. E esse fluido vital, para nós humanos, ele é fornecido pelo perispírito. E essa ligação que ocorre no perispírito, que é o corpo espiritual, com a matéria que proporciona a vida. No momento que ocorrer o desligamento do perispírito com o corpo, pode ter um nanorobô que tiver que a vida não tem como continuar. Agora, a gente não pode desprezar o avanço da ciência do ponto de vista da longevidade humana. Aí sim,
realmente essas conquistas aí são válidas e são permitidas por Deus para que a gente tenha cada vez mais uma vida longa e cada vez mais a gente consiga aproveitar o tempo aqui na Terra para o desenvolvimento do Espírito. Deus há de permitir com esse objetivo. Agora, esse anseio pela imortalidade, a gente não pode criticar, porque ele tem raízes boas também. Muitas vezes é a questão da própria, um instinto de conservação, a gente quer permanecer vivo. Por outro lado, existe a intuição de que nós somos imortais, e que não é justo todas as nossas conquistas, né, todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso aperfeiçoamento, todos os nossos sentimentos e relações se perderem de uma hora para outra. Então, intuitivamente, nós sabemos que somos imortais. Só que a imortalidade, gente, não é no corpo, por diversos motivos. Mas o principal deles é que o corpo, por mais saudável que ele seja, ele não é suficiente para atender às necessidades do espírito. Ele atende a uma parte, mas chega a um ponto que aquilo não é mais suficiente. Chega uma hora que ele precisa partir para outras experiências mais elevadas, mais sutis, mais importantes, mais refinadas, vamos dizer assim. Não é à toa que no Livro dos Espíritos, na questão 170, Allan Kardec pergunta aos espíritos em que se torna o espírito após a sua última encarnação. Veja, já está dando a pista aí para a gente que nós não vamos reencarnar indefinidamente. A gente vai reencarnar bastante. Mas chega um ponto onde aquela existência naquele corpo, naquele planeta, não é mais necessária. Então, é preciso outras experiências. Então, o que os espíritos respondem? Que se torna o espírito após a última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Um espírito bem-aventurado, um espírito puro, não tem mais necessidade alguma de encarnar um corpo material na Terra. Era o caso de Alcione, no livro Renúncia, de Emmanuel, que estava, inclusive, fazendo uma espécie de estágio. Veja que bonito, para quem gosta de música, né? Ele estava na constelação lá no sistema de Sírius, que é uma estrela muito brilhante. Se não me engano, é a mais brilhante do Zimbório estelar, né? Não sei se o nome é esse mesmo. E aí, filho, como é o nome que ele chama? Pode ser o Zimbório. Ficou bonito, não foi? Zimbório estelar. Então é a estrela mais brilhante, a olho nu, né? Que olha ali é a mais brilhante. É Sírius. E é um sistema que tem diversos planetas lá já felizes. Até nos dizem algumas revelações que aqui no nosso sistema solar, o planeta mais evoluído, o mais avançado seria Júpiter, que é um sistema, um planeta feliz, onde o bem predomina sobre o mal. Então eles não têm corpos feitos nossos mais. É uma vida muito mais sutil que eles têm. Não precisa encarnar em corpos grosseiros como o nosso. Porque por mais saudável, bonito, ajeitadinho, arrumadinho seja o nosso corpo, mas ele é limitado. Quer fazer um teste? Passa um mês sem tomar banho para ver o que acontece. Não é? Vai se revelar toda a nossa animalidade. Então é um corpo que é feito, ele tem uma função, mas essa função ela é temporária. Chega um tempo que a gente vai ter que partir para outras experiências. Outra coisa, um exemplo, né? Vamos supor que eu, por exemplo, não estou muito bem, uso óculos. Vamos supor que a pessoa tem a vista perfeita. Mas por mais perfeita que seja a visão de uma pessoa aqui na Terra, ela é limitada. Por quê? Porque o espírito, quando ele avança, nos dizem as revelações, está na codificação. O espírito enxerga com o corpo por inteiro. Ele não enxerga por 2 olhos. Imagina a capacidade de percepção que existe nos espíritos mais avançados. Porque se o espírito for muito apegado à matéria, ele vai ter as mesmas limitações que ele tem aqui. André Luiz nos dá esse exemplo dizendo que há, não lembro qual é a obra, depois vocês pesquisam, tá? Que há espíritos que, quando chove, fez chover hoje aqui em Caruaru, eles estão desencarnados, está chovendo aqui na Terra, eles sentem a chuva molhando, eles correm para debaixo das marquises para se proteger. De tão animalizados, de tão ligados ainda à matéria que estão. Então, mas quando a gente vai se desprendendo da matéria, a gente vai ganhando novas percepções.
e novas possibilidades de vida. Então, um corpo material já não vai fazer mais sentido. Então, Alcíone estava lá em Sírios, fazendo uma espécie de estágio na área das artes, música e outras artes. Eu fico imaginando o que ela aprendia lá. Porque sempre houve algumas músicas, tem muita música ruim, de cá para nós, né? Tem, mas com todo respeito, tem que respeito, porque tem gente que gosta, né? Tem que respeitar, né, gente? Mas tem umas músicas aqui na Terra que são tão... Meu Deus, parecem anjos cantando. Imagina o que esses espíritos ouvem nessas esferas superiores. Deve ser uma coisa inenarrável para a gente, né? Enfim. E voltando, já que falamos em música, um assunto puxa outro, né? Um assunto puxa outro. Em Júpiter, existem vários espíritos conhecidos nossos que habitam lá. Um deles é Mozart, aquele grande músico que passou aqui pela Terra. Inclusive, Kardec era muito cauteloso com as revelações de outros mundos. E nem tudo que apareceu na revista Espírita ele colocou na codificação. Uma das coisas que ele não colocou foram os desenhos que havia um médium chamado Vitorien Sardou, que trabalhava com Kardec, que ele tinha a faculdade de fazer desenhos de forma mediúnica, né? E normalmente era o espírito Bernard Palissy que desenhava através da mediunidade dele. Outros também, mas havia uma ligação muito grande entre esses dois. Por sinal, um dia vai fazer uma palestra sobre Bernard Palissy, vocês vão ficar encantados. E aí, Bernard Palissy, através da mediunidade de Vitorien Sardou, desenhou a casa de Mozart em Júpiter. Isso está lá na revista Espírita, pode pesquisar na internet, aparece. Kardec não colocou na codificação, porque é algo muito inusitado. Né? Ele tinha cautela. Nem tudo, as revelações de outros mundos, ele falava com toda a cautela, porque eles não tem como a gente checar. Agora, é só o tempo que vai poder. Então vamos com calma. Então nem tudo ele colocava. O que demonstra a sabedoria de Allan Kardec. Mas é muito bonito de ver a casa que é toda feita em notas musicais. É uma coisa linda. E as casas em Júpiter, segundo as revelações, elas não são fixas. Se eu tiver uma reunião em um lugar para me encontrar, ou for ao teatro, eu vou para a minha casa. As casas elas flutuam, elas se movem, né? Bonito de saber. Enfim, é o que nos aguarda no futuro. Mas não podemos então criticar aqueles que buscam a imortalidade, porque existe uma intuição de que nós somos imortais, e de fato nós somos, mas não no corpo, imortais como espíritos. E a vida no corpo, ela tem a função de nos proporcionar experiências que vão desenvolver as habilidades, as potencialidades do espírito, para que ele possa, aos poucos, ter condições de habitar as regiões mais elevadas. Então essa é a função. Eventualmente a gente faz uma besteira, surgem as culpas, surge a necessidade da expiação. Mas mesmo a expiação não é uma coisa ruim. Não é Deus com raiva de nós. A expiação é como se fosse quando a gente quebra a perna. Tem médico, enfermeiro aqui, já devem ter visto muito isso. Quebrou a perna, tem que botar onde? Tem que botar o quê para poder corrigir? Botar onde? No gesso. Né? No gesso. O gesso serve para poder recuperar aquela fratura, né? Você vai ficar ali imobilizado durante limitado aquele movimento para poder ir se recuperando. Depois de um certo tempo, vai tirar aquele gesso e a perna vai estar recuperada. Então, a encarnação, a expiação, ela tem mais ou menos essa função. É lógico que isso é uma aproximação, tá, gente? Mas ela tem essa função de o espírito está com uma fratura, seja ela qual for, causada por ele próprio. Então, o corpo vem como um gesso, com uma série de limitações, mas que vão ajudar ele, se souber aproveitar, sabendo, por exemplo, conviver com a dor da fibromialgia. Isso é uma forma de aproveitar bem a expiação. E aí, em pouco tempo, o espírito vai poder se libertar daquilo. Então, não é Deus com raiva de ninguém. É o remédio. Às vezes, o remédio é amargo, mas é para curar as mazelas que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Mas, a par disso, o principal é o desenvolvimento do espírito. Então, somos submetidos a uma série de experiências, que são as chamadas provas, são testes, que vêm para poder fazer a gente avançar, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver o nosso senso moral, e assim a gente cresce, assim a gente progride. Bom, a morte, ela sempre foi mal compreendida e indesejada. Tanto é que ela é pintada como uma coisa meio aterrorizante, né? Feito um esqueleto, com um capuz, com uma foice, dá medo danado. Mas, se a gente for ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que os Espíritos se referem à morte como o anjo libertador, mostrando que a morte não é esse bicho todo que se pinta. Mas é natural que aqueles que não têm algum conhecimento
que não tenham alguma maturidade espiritual tenham dificuldade de aceitar o fenômeno da morte. Com os apóstolos não era diferente. Quando Jesus desencarnou na cruz, eles ficaram atônitos. Eles ficaram muito desesperados. Outros desanimados, outros achando que o projeto deu errado. Deu tudo errado. Os apóstolos, eles eram pessoas como nós. Jesus não escolheu anjos para ser seus apóstolos, não. Isso é tão lindo, gente, porque se ele escolhesse anjos para serem os apóstolos, eles não serviriam de lição para nós. Então eram pessoas cheias de problemas. Olha, Pedro era cabeça dura. Não sei se alguém aqui é cabeça dura. Olha, a cabeça dura. Olha, tinha dificuldade para aceitar as mulheres trabalhando. Tinha um machismo forte, né? Tinha uma série de dificuldades. Ele era afobado, apressado demais. Quando Jesus afirmou que ia passar por todos aqueles problemas, ele disse, nunca abandonaria Jesus. E o mestre disse, Pedro, ainda hoje irá me negar 3 vezes. Ele não acreditou, e de fato ele negou, porque ele não tinha autoconhecimento suficiente para saber que ele teria medo e iria recuar. Depois ele se transformou, aprendeu a lição, né? E aí, quando tomou firme a rédea do seu destino, de sua vida, aí pronto, aí foi de frente, foi-se embora. Se tornou a pedra onde sustenta realmente, junto com Paulo e os outros também, né? Mas ele foi realmente significativo para se firmar o cristianismo na terra, a sua vivência. Onde ele passava, ele fazia questão de contar a sua fraqueza, a sua queda. Ele deixava aquilo muito claro. Isso é muito bonito, porque a gente tem que aprender a não ficar falseando. Às vezes a gente quer mostrar que é um santo, quando na verdade nós não somos. Se Pedro não era, nós não somos também. Temos dificuldade. Natanael, que depois passou a se chamar Bartolomeu, era desanimado. Vocês conhecem gente desanimada? Bom dia, o pessimista acha que tudo vai dar errado, o dia está ruim, bota problema em tudo. Natanael era assim. Era desse jeito. Fazia parte do colégio apostólico. João e Tiago, filhos de Zebedeu, eram conhecidos como os irmãos Trovão. Eram belicosos, eles queriam resolver tudo no braço, eram jovens cheios de energia que queriam resolver na pancada. Há vários casos desses. Um deles, que merece nossa lembrança, é quando havia um homem que curava em nome de Jesus. E ele tinha uma habilidade especial, que era de afastar demônios. Hoje a gente sabe que afastar demônios era doutrinar espíritos sofredores, obsessores, espíritos ainda muito presos à prática do mal, por ignorância, por certo de equívocos, por estar vivenciando a maldade, mas não eram seres especialmente criados para fazer o mal. Eram pessoas como nós, que se desvirtuaram em algum momento. E ele tinha a habilidade de, quando chegava alguém com um processo obsessivo desse, ele ia lá em nome de Jesus e ele afastava a entidade. João, sabendo daquilo, foi lá e repreendeu o moço. Ele disse, olha, você não faz parte do grupo de Jesus. Como é que você está curando em nome dele? Pare com isso. Olha só. E foi dizer a Jesus, achando que está cheio, né? Igual, Senhor, olha, que vamos lá curando no teu nome. Eu cheguei lá e disse, acabei com o negócio lá. Não pode não. E Jesus disse, calmamente, pois volte lá e diga aí que continue curando em meu nome. O bonito é que João voltou lá, aceitou, voltou lá, pediu desculpa e disse que o mestre disse que você deveria continuar curando em nome dele. Essa história, essa passagem, ela é minúscula no Evangelho, mas ela é bem detalhada no livro Ressurreição e Vida, que eu recomendo a vocês. Um livro do espírito Leão Tolstói, através da psicografia de Ivone Pereira. O nome da história é O Discípulo Anônimo. O Discípulo Anônimo. E conta justamente a história desse homem que fazia aquelas curas em nome de Jesus. Então eu sugiro a vocês que deem uma olhadinha nessa história. E vou combinar um negócio com vocês. Se vocês verem a história e descobrirem quem é essa pessoa, vai ganhar bônus hora, vai ganhar uma passagem para o nosso lar. Vocês querem ir para o nosso lar? Amanhã, semana que vem. Alguém quer morrer? Ninguém quer morrer. Ainda bem, porque o instinto de conservação é algo necessário, importante. Quando a gente perde isso, esse gosto pela vida, essa vontade de viver, muitas vezes a gente envereda pelo caminho do suicídio, que é a pior das escolhas que a gente pode ter, porque a gente interrompe um processo educativo em que estamos inseridos. Vamos voltar ao mundo espiritual cheio de perturbação. Quando formos retornar numa nova encarnação, traremos as mazelas
no perispírito do ato que cometemos. Então, se eu dei um tiro na cabeça, por exemplo, eu, ao reencarnar novamente, eu vou trazer algum tipo de anomalia no meu cerebral. Muito provavelmente. Não quer dizer que todo mundo que tem um problema físico é porque se suicidou, viu, gente? Mas, uma vez se suicidando, há uma grande chance de que eu carregue para outras existências as marcas do meu delito, com alguns agravantes. Um deles é que eu vou ter que passar pela mesma prova de novo. Então, se eu me suicidei porque minha namorada acabou comigo, minha esposa me deixou, meu negócio foi à falência, eu vou ter que passar pela experiência de novo. E nos diz o espírito Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, também através da psicografia de Ivone, que há um terceiro fator, que é parada. Que é, quando chegar a uma certa altura de nossa existência, a gente vai ter uma vontade quase que irresistível de novamente se suicidar. Veja que drama! Eu vou voltar, vou ter que passar pelas mesmas provas de novo, com o corpo comprometido pelo meu delito e ainda com aquela, como se fosse um imã me atraindo para cometer o mesmo erro de novo. Então, não vale a pena o suicídio. Não importa o tamanho do nosso sofrimento, vale a pena perseverar na prova que fomos colocados na expiação, por mais dolorosa que ela seja. Devemos continuar. Agora, ninguém vai ficar desabrigado, mesmo se suicidando, viu, gente? Quando a gente desencarna, através do suicídio, ninguém vai ficar no inferno eterno, não. É acolhido. Existe um espírito que normalmente cuida dos suicidas na terra, é Maria de Nazaré. Não é qualquer um, não. Né? Então, porque é preciso muito amor para cuidar do suicida. Quem é médium e já teve a oportunidade de dar a comunicação de espírito suicidou-se, tem uma noção do tamanho do sofrimento no suicídio. Dá para ter uma pincelada. Enfim, mas nosso assunto não é suicídio. Embora tenha a ver com a morte, né? Mas então, outros apóstolos, já havia, que reclamam hoje, lá no Brasil tem uma polarização, né? Polarização política, aquela discussão toda, espírita, não sei o quê, não sei o quê. Como é que ele vai ser espírita mesmo? Vai ser do mesmo jeito, porque ele não vai ficar tomando partido de lado, ele tem que fazer o bem. E Jesus tinha no seu colégio apostolar, ele tinha polarização política. Por quê? Porque Mateus, que antes se chamava Levi, ele era ex-publicano. Publicano era aquele que cobrava impostos para os romanos do povo hebreu, do povo dos judeus. Era odiado, mas eles aceitavam a dominação do Império Romano. O rei Herodes é o exemplo de uma pessoa que aceitava a dominação e ele se beneficiava com aquilo. Mas havia outros que não aceitavam, que queriam a revolta, queriam quebrar tudo, que eram os zelotas, ou zelotes. E havia um dos apóstolos que fazia parte desse grupo, era Simão, o zelota. Imagina o que é a convivência de um que era treinado, porque os zelotes eram treinados para matar os romanos. E odiavam os publicanos. Imagina o que é, você tem um zelota e um publicano no mesmo colégio apostolar. Para conviver, tinham que ceder. Renunciar aos seus gostos, aos seus orgulhos, à sua vontade, para poder conviver em paz. É o que nós devemos fazer. Viver, trabalhar, fazendo bem, respeitando, não importa se o outro pensa diferente, vamos amar e trabalhar, porque ele tem que estar convidado para isso, se quisermos seguir Jesus. Porque a proposta de Jesus é de paz e de amor, não de conflito. Então, enfim, eles tinham essas fragilidades todas, né? Mas acontece que Jesus desencarnou e ele aparece depois para os seus apóstolos. Eles aparecem para os seus apóstolos. Primeiro ele aparece para Maria Madalena, né, que foi a primeira a ver Jesus após a crucificação. Depois aparece para algumas mulheres que faziam parte, que o acompanham. Vê que coisa bonita, né? Jesus primeiro apareceu para as mulheres, valorizando. Até aí havia um ensinamento, porque a sociedade era muito patriarcal, machista. Então ele fez questão de aparecer primeiro para as mulheres. Bonito isso. Depois aparece no caminho, na estrada de Emaús para dois discípulos, e depois aparece a Simão Pedro, e depois aparece aos apóstolos. Mas nem todos os apóstolos estavam presentes. Havia um que não estava. Quem era? Quem lembra? Não ouvi. Pode falar mais alto. Tomé não estava presente.
Os apóstolos disseram a Tomé: Tomé, Jesus apareceu para ele. Ele não acreditou. Ele não acreditou nos amigos dele. Então, um certo dia, Tomé está com os apóstolos lá numa casa e Jesus aparece novamente. Tomé, mesmo vendo, não acredita. Mesmo vendo a aparição de Jesus, ele não acredita que era Jesus. Então, Jesus é o clássico, né? Jesus coloca a mão dele na ferida e aí ele aceita. Essa reflexão é interessante por diversos motivos, né? Primeiro, porque a aparição de Jesus aos apóstolos ali, ela tem uma função muito importante, que era deixar marcado com letras vivas a questão da imortalidade da alma. Ele vinha para atestar tudo aquilo que ele havia ensinado, que o reino dele não era deste mundo, e que havia algo além, e que ele deveria se preparar para esse algo além. Então ele deixou esse ensinamento vívido ali como tudo que ele fez, porque ele sempre colocava em prática o que ele ensinava. Isso era o diferencial de Jesus. Todo e qualquer ensinamento dele era alicerçado na prática. Isso é muito bonito. E a gente deve valorizar isso aí, até para nós, porque às vezes a gente quer, por exemplo, que o nosso filho obedeça uma coisa que a gente está dizendo para ele. Mas, por exemplo, meu filho, você tem que comer coisas saudáveis. Aí eu vou comer miojo, com todo respeito ao miojo, tá? Mas não é a melhor refeição. Tudo bem, numa emergência você come, tá certo? Mas se eu estou preocupado com a nutrição do meu filho, eu vou ter que dar o exemplo. Ou então eu vou ter que aceitar e comer também. Eu não vou ter autoridade moral para poder advertir. Então, Allan Kardec estuda essas aparições e nos diz que é possível que os espíritos apareçam para nós em duas situações gerais, seja no sono ou no estado de vigília, quando a gente está acordado. E é muito possível, muito comum que a gente sonhe com nossos parentes que já partiram, nossos queridos. O importante é que a gente se equilibre, porque se eu estou em equilíbrio, isso facilita o meu encontro espiritual durante o sono. Se eu estiver perturbado, os guias não vão deixar eu chegar junto, porque eu vou perturbar o meu ente querido, que já está num processo de adaptação a um novo ambiente. Ele deixou o corpo, ele está se readaptando ao mundo espiritual. Se eu for para ele perturbado, ficar chorando e lamentando, vou perturbar mais ele. Então, eu preciso me equilibrar. Se eu me equilibrando, é muito comum que durante o sono a gente sonhe com nossos entes queridos. Em outros momentos, a gente tem esses encontros, essas aparições no estado de vigília. E essa de Jesus era uma aparição bem específica, era uma aparição tangível. Tanto é que Tomé pôde pegar na sua ferida. Tudo isso merece reflexão, porque o Espiritismo nos explica tudo isso, e tudo isso vem mostrar que, de fato, a vida prossegue após a morte do corpo. Somos realmente imortais como espíritos. Agora a questão é, nós somos como Tomé? A gente exige provas o tempo todo de que existe essa imortalidade? Será que, se eu for na casa espírita e não tiver a comunicação do meu ente querido do jeito que eu quero, né, dando todas as provas possíveis, o nome dos parentes, os detalhes todos, eu não vou acreditar na vida após a morte? Eu preciso de um fenômeno tão patente que eu não possa ter dúvida alguma? Eu estou com um problema, eu vou me enquadrar talvez na conceituação de Kardec dos espíritas imperfeitos, é aquele que só se preocupa com o fenômeno. Porque além do fenômeno, existe todo o ensino moral que os espíritos nos trouxeram, que é a parte mais valiosa. É a parte mais valiosa que nós temos. O processo de comunicação com os espíritos ele é complexo. Nem sempre um espírito consegue dar uma comunicação que não deixe nenhuma sombra de dúvida que é ele que está ali. É preciso um médium muito adestrado para fazer isso. Chico Xavier tinha essa habilidade. Mas mesmo Chico Xavier tinha algumas coisas que ele passava que eram deles. Por exemplo, e uma vez até, parece que ele foi até agredido por isso, que ele usava muito o termo, acho que era mãezinha. Mãezinha. Mas isso era dele. Então, mesmo na psicografia mecânica, ele deixava passar aquilo ali, que era uma coisa dele. E uma mãe disse, meu filho nunca me chamou de mãezinha. Veja, apesar de todo o restante, né, comprovar que era ele, mas aquilo ali era suficiente para... Não, derruba tudo. Mas a ignorância, porque quando a gente estuda, a gente sabe que o processo ele é complexo, ele passa pela psique do médium. É impossível que não haja nenhuma participação do médium na comunicação do médium. Não é igual ao telefone.
A gente liga e fala, e mesmo assim, às vezes, você não entende direito o que eu estou falando. Não é verdade? Bom, enfim. O fenômeno ele chama a atenção para a vida espiritual, e Jesus teve esse cuidado, né? Ele apareceu realmente para poder o fenômeno deixar claro realmente que existia ali. Talvez se ele não tivesse feito aquilo, a gente talvez não tivesse tido o mesmo impacto naqueles atos, talvez ele se dispersasse, porque eles estavam realmente desesperados com tudo que estava acontecendo. Né? Por outro lado, como a gente falou, a vida moral é a parte mais importante, é a parte mais valiosa, porque a gente entende aquela parábola do festim das bodas, onde Jesus nos ensina que havia um senhor que dá um banquete, ele faz um convite, muitas pessoas negam, não querem ir, estão cuidando de suas vidas, estão com seus prazeres, seus afazeres, e não vão, recusam o convite. Então ele vai convidando todo mundo que está pelo caminho. E esse senhor chega um tempo que vai fazer o banquete, chega o dia da festa, a grande festim, e tem uma pessoa lá que o senhor olha, opa, ele não está usando a túnica nupcial. E aí os servos dele vão lá, pegam aquela pessoa e dizem assim, é interessante, é bem duro. O Senhor diz, atai-lhe os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores. É curioso, né? É muito duro, mas é um símbolo, né? A linguagem é simbólica, não pode interpretar o pé da letra, porque ali o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, o chamado celeste, ele vem para todos, né? Ele vem para todos. A maioria de nós não está ainda preparado para atender esse chamado. A gente inventa 1000 desculpas e não vai. Há quem consiga compreender alguma coisa, e às vezes ensaia aí, mas tem dificuldade, quando vê o primeiro problema se afasta. Né? Não vai, não segue naquela linha. Mas há outros que conseguem. Mas tem aqueles também que querem adentrar no festim sem ter feito a sua parte. Recebeu o convite, não se preparou para ir e quer entrar de todo jeito, sem a túnica nupcial. O que seria essa túnica nupcial? A túnica nupcial seria, primeiro, o banquete. Né? O banquete a gente pode interpretar, tem várias interpretações para essa passagem, mas o banquete seria a possibilidade de participar de todas as benesses de Deus, o que nos aguarda de realizações, de conquista, de percepções, de prazer sutil, elevado, que vai nos proporcionar a vida junto aos espíritos puros. Mas para chegar lá, a gente precisa fazer um dever de casa. A gente precisa ir se aperfeiçoando, desenvolver intelectual e moralmente. Enquanto não tivermos atingido a condição do espírito puro, nós não vamos poder participar do banquete. O convite está feito para todo mundo. Todo mundo vai chegar lá. Mas para chegar lá, ele tem que adquirir, ele tem que tecer a nossa túnica. Como é que a gente tece? É no desenvolvimento, na construção do reino de Deus dentro de nós. E à medida que a gente vai construindo essa túnica, a gente vai chegar um dia a poder, na condição de espírito puro, e poderemos participar desse banquete. Até lá, não estaremos preparados para participar daquilo ali. Não é porque eles não queiram, não. É porque nós não atingimos a condição de estar na mesma sintonia. É essa questão que acontece conosco. E o atar suas mãos e pés, a gente até discutiu isso no nosso estudo, né? O atar as mãos e os pés tem muito a ver com ter que voltar para um corpo, numa nova experiência reencarnatória limitada. As limitações da vida material, nas trevas exteriores, que nada mais a gente pode interpretar assim, né? Essa vida obscura que a gente leva, baseada nas aparências exteriores. A gente pode interpretar assim também. Que é difícil a gente encontrar o nosso mundo interior, desenvolver ele nesse mundo onde tudo é voltado para o exterior. Mas é nesse mundo que a gente é lançado. E o esforço para descobrir o que está por dentro vai nos fazendo galgar aqueles degraus. É degraus, né? Degraus espirituais. Então é por aí. Jesus, no livro A Boa Nova, quando o sacerdote Hanan pergunta a ele o que era o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então Jesus está falando de algo que acontece, é uma construção que é feita dentro de nós. É um processo de gradual transformação para que as virtudes divinas possam brotar. Pestalozzi dizia, que era o mestre de Allan Kardec, um dos pais da pedagogia, né? Ele dizia que todos nós trazemos o germe da perfeição. E o papel da educação é estimular para que esse germe da perfeição floresça, desabroche.
E isso bate com o que está no livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Ou seja, está no nosso íntimo, nas profundezas do Espírito. Todas as faculdades, todas as virtudes, todas as belezas divinas dormem dentro de nós. É preciso que a gente trabalhe, se eduque e faça com que essas virtudes elas desabrochen. O convite é para fazer isso. Não acontece da noite para o dia, mas tem que começar. Uma caminhada de 1000 quilômetros, eu tenho que dar os primeiros passos para poder um dia chegar lá, no quilômetro 1000. Mas temos que começar. E é isso que Jesus falava o tempo todo. É importante falar sobre isso, por quê? Porque a imortalidade após a morte do corpo físico, nenhum de nós precisa fazer nenhum esforço, não precisa mover uma palha para podermos ter essa imortalidade. Todos nós vamos sobreviver à morte do corpo. Agora, a imortalidade, estando bem, aí é outra coisa. Um desencarne que nos leva a uma condição espiritual boa é diferente. No livro Céu e Inferno nós temos várias narrativas, Allan Kardec cataloga, e ali fica comprovado que existem espíritos sofredores, espíritos medianos e espíritos em uma situação muito boa. E fica claro que a sua condição ela é diretamente proporcional à vida que levou. Quando eu vivo uma vida correta, praticando bem, isso vai me dar uma condição boa ao desencarnar. Se eu levo uma vida egoísta, magoando, ferindo as pessoas, eu vou ficar mal ao desencarnar. Então, imortalidade, sim, mas precisamos construir uma imortalidade feliz para construirmos o que se chama a vida eterna, que seria a condição dos bem-aventurados, aqueles que viverão eternamente em equilíbrio e sintonizados com Deus. Estamos bem longe disso, mas temos já a possibilidade de começar essa construção. É a obra divina no coração dos homens. Como é que a gente faz essa construção? Emmanuel nos dá essa pista em outra mensagem que a gente estudou aqui. A mensagem é: o reino de Deus está próximo, que está no livro Irmãos, psicografado por Chico Xavier. E lá ele diz que o reino dos céus ele é construído em nós quando a gente vai proporcionando um céu na vida dos outros. É assim que a gente constrói o céu dentro de nós, fazendo um céu para os outros. Ou seja, é a vivência da caridade, que bate perfeitamente com esse lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Não existe prêmio sem ter feito nenhum esforço. E o esforço que nos é pedido é o de vivenciar a caridade. Assim, fazendo essa lição, a gente avança. Em outra mensagem, que a gente também estudou recentemente, mensagem chamada Ouçamos, nessa mensagem, Emmanuel também nos fala que para fazer esse céu na vida dos outros, não é só numa igreja, não é só num centro espírita, não é só no ministério religioso que a gente pode fazer isso, não. A gente vai fazer isso no dia a dia. No lar com problemas difíceis, pessoas ignorantes que chegam perto de nós, enfermos que nos procuram, desconhecidos também que pedem alguma ajuda para a gente, crianças, até crianças com dificuldades, crianças que exigem muito de nós. São todos oportunidades de nós construirmos o nosso reino de Deus. O reino de Deus dentro de nós. Cabe a gente estar atento para enxergar essas possibilidades que aparecem para nós. Eu acho isso tudo muito interessante, porque no livro Boa Nova também tem uma outra passagem onde Jesus conversa com os apóstolos, e num dado momento ele diz o seguinte, que o reino de Deus é tão importante, tão valioso, que todas as outras coisas que acontecem em nossa vida são acessórias. Então, nossa profissão, nossa família, o lugar onde a gente vive, o país, as ideias que eu gosto, né? As ideologias que eu gosto ou não gosto, tudo isso é acessório diante da necessidade, da urgência da construção do reino de Deus dentro de nós. Porque o objetivo da vida na Terra é o desenvolvimento das faculdades espirituais. Se eu não faço esse exercício, eu estou desperdiçando a minha existência. Eu vejo às vezes pessoas que querem me impressionar, aí fala dos seus títulos, né? Do que conquistaram, dos trabalhos que fizeram. Eu fico só ouvindo, sabe? Porque quer me impressionar, faça. Eu lembrei, essa história eu não tinha preparado, mas lembrei hoje. Faça como Dona Ana, minha grande amiga Ana Meireles. Meireles, né? Dona Ana, ou Aninha para os íntimos. E ela desencarnou, acho que uns 2 anos atrás.
E é um espírito muito querido, eu tenho a honra de ter a amizade dela, meu Deus do céu. Tem coisas que a gente tem que agradecer a Deus. É muito minha amiga. E a história dela é linda, porque ela era uma jovem que veio do interior. Veja, uma história dessa me impressiona. Dizer que fez graduação, mestrado, doutorado, que fez isso, construiu, descobriu isso aí é tudo acessório. Tudo isso é acessório. Ela veio muito jovem para Recife com seu marido, totalmente analfabeta. Chegando lá, vê que história bonita. Foram morar numa favela, numa invasão. E num dado dia, o marido dela se engraçou de outra mulher e a abandonou. Ela, veja, numa cidade que não conhecia ninguém, analfabeta e sem recurso nenhum. Ficou totalmente perturbada, saiu andando pelas ruas da cidade e estava andando ali totalmente desorientada naquela região onde fica o hospital Barão de Lucena, lá em Recife. E de repente, ela, sem saber o que fazer, ela resolveu fazer uma prece e disse: meu Deus, me ajude. Se eu conseguir alguma colocação, algum trabalho para poder me sustentar, eu prometo que eu vou dedicar minha vida inteira a cuidar de crianças. Não vou mais me casar, não vou procurar outro homem, vou renunciar a tudo isso e vou me dedicar a cuidar de crianças. Quando ela terminou a prece, uma mulher esbarrou nela e viu que ela estava muito perturbada. Disse: minha filha, o que está acontecendo? Ela disse, ela contou a história. A mulher era enfermeira e trabalhava no Barão de Lucena. Ela disse: não se preocupe, amanhã apareça lá no hospital que eu vou arranjar um trabalho para você. No outro dia ela estava trabalhando. Que resposta rápida uma prece, hein? Mas tem o merecimento, né? Tem o merecimento. A pessoa que trabalha, está se esforçando, né? E aí ela foi lá e começou a trabalhar. A enfermeira percebeu que ela era analfabeta. Disse: minha filha, eu vou ensinar você a ler. Vê que mulher forte, de fibra também. Ensinou ela a ler. Ela foi progredindo. Foi estudando, foi se desenvolvendo. E se estabeleceu e começou a adotar criança. Adotou uma penca de filho. Veja, não era para montar um orfanato, não era para ser filho dela mesmo. Né? Uma penca de filho, era muito bonita. Eu lembro, ela já velhinha, né? Que ela desencarnou, acho que quase 90. Não sei se chegou a 90, mas estava pertinho de 90. E no fim do ano era bonita, os filhos tudo adultos já, iam lá, aquela coisa bonita, aquele amor com ela, né? Uma mãe extraordinária. Por isso que eu estou contando também essa história, né? Pelo Dia das Mães, né? Porque é um modelo de mãe muito querido. E ela fundou um trabalho, sim, mas tem um detalhe. Depois de um tempo, depois de ter adotado várias crianças, o ex-marido pegou uma doença, câncer. A outra mulher deixou ele. Quem cuidou dele até a morte? Não é? Mas não acabou aí. A outra também adoeceu. Quem cuidou dela? Não é? Até a morte. E com uma penca de filhos. Adotar filho, uma coisa linda. Só você vê o amor dessas pessoas por essa mãe. Então, isso me impressiona. Isso sim me impressiona. Um título acadêmico é totalmente acessório, porque um espírito como esse está se preparando realmente para participar do banquete. Aproveitando sua existência com o que é essencial. Porque o fato de as coisas serem acessórias não quer dizer que elas não têm importância. Mas a importância não é a mesma do que aquela parte principal, que é o desenvolvimento do espírito, intelectualmente e moralmente. Mas, muito necessariamente, do ponto de vista moral. Porque estão, intelectualmente até que a gente avançou, mas moralmente estão meio capenga ainda. Ela também montou um trabalho muito bonito, lá no Grupo Espírito da Esperança, que era um trabalho de... montou uma ala feminina, mas tinha o nome de ala feminina, mas os homens também participavam. Mas que fazia um trabalho com as gestantes carentes lá da comunidade, que ela morava lá no Ibura, na UR3, e não davam só... Toda mãezinha que era acolhida ali recebia um enxoval quando a criança nascia, mas também recebia orientação, o acolhimento, né?
Porque muitas daquelas mãezinhas, muitas delas solteiras, não tinham orientação até para evitar a nova gravidez. Uma vida sem nenhuma orientação, a pessoa fica meio perdida, né? Precisa equilibrar, precisa planejar. Então, isso é importante fazer. Por sinal, por que eu estou contando essa história? Porque esse espírito, muito ela desencarnou, e ela fazia esse trabalho sob a inspiração de um outro espírito muito elevado, que é Sheila. E era o espírito que ela tem uma afinidade muito grande. E ano passado eu adoeci e fiquei bem mal, fisicamente e emocionalmente. E aí, estou falando isso não é para me mostrar, não, porque os espíritos elevados, eles se aproximam de nós, não é porque a gente é grande, não. Eles se aproximam de nós porque eles amam muito. E quando tem oportunidade, eles chegam junto da gente. E desde muito jovem, esse espírito Sheila, quando eu estava muito doente, com alguma enxaqueca muito forte, ela vinha, ela era enfermeira também, alemã, ela vinha, me aplicava uns passos e passava. E nesse dia eu estava doente, a Sheila apareceu novamente e Dona Ana estava com ela. E ali me aplicaram alguns passos e eu fiquei bem. Mas me veio a intuição de que ela está nos ajudando aqui na intenção de formar um grupo de trabalho, como ela fez lá no Esperança, para cuidar das mãezinhas que engravidam e não tem orientação. E ela, segundo eu soube hoje, ela diz que está já reunindo a equipe que vai se aproximar daqui da casa. Alguns já estão aqui e outros vão chegar para tocar esse trabalho no futuro. Lógico, isso aí depende da vontade dos que estão encarnados, né? Mas os espíritos trabalham, eles mexem lá as pecinhas para poder a gente desenvolver essas atividades. Então, quem sabe mais na frente a gente comece alguma atividade nesse sentido. Vontade não vai faltar, nem apoio. Mas, enfim, essas coisas todas nos fazem pensar, porque talvez a gente não consiga hoje ter uma renúncia como ela teve. Mas em pequenas coisas nós já podemos ter. Eu gosto muito desse exemplo. Se eu chego em casa, vocês gostam daquele pãozinho francês que a gente abre assim quentinho e passa a manteiguinha e derrete? Vocês gostam ou não? Ai, meu Deus. Disse até um amigo nosso, disse que é melhor do que Rivotril, né? Você come um pãozinho daqui, fica bem tranquilo. Enfim, você chegou em casa, tem ali 5 pãezinhos na mesa, quentinho, uma beleza. E tem 5 pessoas adultas que moram na casa. Tem 5 pãezinhos quentinhos ali. Eu adoro pãozinho quentinho. Eu posso comer quanto, gente? Tem 5. Adorei a resposta de vocês, nem questionei, mas eu posso comer os 5. Não, lógico. É uma pegadinha, tá? Mas eu gostei, não, para mim não pode, porque é errado. Se eu comer mais de um, alguém vai ficar sem. Mas eu posso, porque eu tenho livre-arbítrio. Agora, se eu fizer, eu vou ter que arcar com as consequências. Então, vai ficar todo mundo uma fera comigo, vai ter conflito dentro de casa, vai ter briga, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente sabe que é errado, que vai prejudicar, mas mesmo assim a gente faz. Não deveríamos fazer, mas a gente vai e faz. Vem as consequências. Né? Mas adorei. Vocês estão preparados realmente. Veja, é nas pequenas coisas que a gente se prepara para um dia fazer as grandes coisas. E se eu, pelo menos, renunciar aos meus ímpetos, quando eu sentir que aquele ímpeto poderá prejudicar alguém, eu já estou dando um passo importante. Com o passar do tempo, eu vou começar a abrir mão até de coisas que eu poderia fazer. Mas eu abro mão para beneficiar alguém. Não é à toa que Jesus valorizava o óbolo da viúva, porque ela estava dando o que lhe fazia falta. Né? Ou seja, é um estágio além daquele que dá do que está sobrando. É generoso? É. Está sobrando, mas estou compartilhando, ótimo, é maravilhoso. Mas aquele que dá do que lhe faz falta, isso é muito mais valioso. E é um passinho bem maior naquela construção da túnica espiritual, da túnica nupcial. Porque o espírito ele vai se preparando para habitar ao lado daqueles que conseguem sacrificar-se pelo bem de todos. Por isso que Jesus se sacrificou para o nosso bem. Quando se diz que ele se sacrificou por nós, não quer dizer que ele resolveu o nosso problema, não. Ele sacrificou, foi um ato de amor, para dar o exemplo de perdão mesmo na hora da perseguição, para dar o exemplo da confiança em Deus, da aceitação da vontade de Deus, mesmo quando ela vai ao encontro do que a gente quer. Então, esses são ensinamentos que Jesus nos dá ali na crucificação. E ele encerra, para a gente fechar também, não é? A imortalidade, que possamos aproveitar e valorizar o trabalho da construção do reino de Deus entre nós, porque é o mais importante. Não é à toa que Jesus conta a parábola do tesouro perdido, ou do tesouro escondido,
que um homem descobre que havia um tesouro enterrado num terreno, então ele vende tudo o que ele tem para poder comprar aquele terreno e desenterrar o tesouro. E ele diz que o reino de Deus se assemelha àquilo ali. Aliás, eu vi recentemente Haroldo Dutra falando que há 42 parábolas nos 4 livros, nos 4 evangelhos. E nessas 42, praticamente todas, Jesus começa comparando. O reino de Deus é semelhante a... Veja a importância que Jesus dava ao reino de Deus. Então devemos valorizar também. Né? Bom, para fechar, a gente deve se lembrar daquela fala de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. Tomar sua cruz é aceitar a vontade divina. A gente trabalha, tenta buscar o melhor e resolver os problemas. Mas aquilo que não dá para resolver, a gente aceita a vontade de Deus. E vai continuando. Né? Continuar trabalhando, continuar aprendendo. E renunciar a si mesmo não é ser desleixado consigo mesmo. Não é abreviar a sua existência, de forma alguma. Não é parar de tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo. Não é isso. Renunciar a si mesmo é estar preparado para abrir mão daquilo que a gente quer muito em benefício dos outros, quando for necessário, quando aquilo estiver relacionado à construção do reino de Deus em mim. Então, se eu vejo uma situação que eu abrindo mão, eu estou com muita vontade, por exemplo, a gente tem muitas vezes o hábito de querer dar a última palavra. Ser sempre a gente que fecha o assunto, sempre tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, é feita a criança, né? Se não jogar do meu jeito, eu levo a bola para casa. Quando é o dono da bola, né? Então, tem essa infantilidade. E a gente vê muitos adultos infantis por aí que só querem se for do seu jeito. Não consegue fazer nada se for do jeito do outro. Então, se eu começo, eu tenho esse jeito, mas eu começo, dessa vez eu vou fazer do jeito dele. Eu estou começando a renunciar a mim mesmo. Estou começando a construir o reino de Deus dentro de mim. Me preparando para participar do banquete. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Que maravilha, né? A gente poder despertar realmente para a imortalidade da alma e não só entender as doenças, as síndromes, os problemas financeiros e tudo mais que nos cerca, porque estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas entender que nada vem por acaso e nada é necessariamente por conta dessa encarnação, que muitas vezes as pessoas se teimam, mas porque Deus quis isso comigo, e não entende que tem a vida anterior, as vidas anteriores que nos trazem a ter e ser o que somos hoje. Então, para encerrar, deixa eu dar mais alguns avisos. Nós temos na semana que vem o palestrante Isael Júnior, que é do Centro Espírita Lar de Jesus, e ele vai falar sobre o Pai Nosso. E na outra semana, Daniela Padilha, da Casa Chico Xavier, que vai falar sobre a lição da obediência. Quem precisar de passe pode ficar em seus lugares. E eu vou chamar o irmão Tarcísio para fazer a prece de encerramento. Amado Senhor Jesus, chegamos ao final de mais uma palestra, o sinal de fazer refletir muitas coisas. E te pedimos, Senhor, que tenhamos uma boa semana. Olhai por aquelas mães que estão sofrendo por saúde, por os filhos que estão doentes, os que estão no vício, enfim, Senhor, essas pessoas que tanto nos dão amor e que hoje precisamos muito orar por elas. Te pedimos uma boa semana, agradecemos aos espíritos encarnados e encarnados aqui presentes, aos amigos, aos irmãos do Instagram, e que tenhamos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Encerramos então, pessoal. Boa tarde, fique com Deus e até a próxima.